Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, estamos na nossa edição 139 nessa semana, fazendo todo esquenta, toda a prévia dessa data FIFA do mês de março, data FIFA que deve e pode determinar os primeiros classificados para a Copa do Mundo do ano que vem dentro de campo, dentro do gramado, né, sem contar os países sedes, e a gente vai nessa viagem. Já falamos sobre eliminatórias da Oceania, onde com certeza absoluta teremos um classificado, e agora é hora de falar de eliminatórias asiáticas, onde poderemos ter um ou mais classificados nessa data FIFA. Então, para explicar a situação também, para passar aí um aspecto dessas seleções e também falar sobre o início das eliminatórias para a Copa da Ásia, que também agitam o calendário do futebol asiático a partir deste mês de março, a gente está aqui nesse podcast. Mas antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Tem conteúdo diário saindo por lá sobre futebol de seleções, tudo que a gente produz, né? A gente traz várias curiosidades, várias informações, análises, enfim. Dá uma conferida lá que está muito legal, principalmente nessa época de data FIFA. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, para que cada vez mais e mais pessoas possam chegar, deixar o like e tudo mais, e também você acompanhar os demais podcasts, temos mais surpresas, inclusive, ao longo dessa semana. E também, claro, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não pode estar financeiramente? Compartilha com seu amigo que quer saber tudo sobre eliminatórias da Copa do Mundo, tudo sobre futebol asiático, e falou de futebol asiático de seleções aqui no Conte Verde. Estamos chamando Yuri Casar. Yuri, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Entramos naquela reta final, né? A gente está acompanhando as eliminatórias asiáticas desde lá do começo, agora, né, faltando aí 4 rodadas para terminar, aí o pessoal vai ter que se desenhar, né? Já tem gente que pode garantir a vaga na Copa, tem gente que pode ficar pelo caminho, mas promessa aí de jogaços, né? Temos partidas determinantes nessas rodadas finais e, claro, o começo das eliminatórias da Copa da Ásia, na fase de grupos das eliminatórias da Copa da Ásia. Seja bem-vindo. Fala, Salaf, tudo certo? Um abraço aí para todo mundo que acompanhou o Conte Verde. E essa é a nossa penúltima parada, né, dessa fase das eliminatórias, mais 2 rodadas em disputa aí, né? Já teremos os primeiros times garantidos no Mundial, como você já adiantou. Então, uma rodada muito decisiva. Também é um momento que vai colocar muita pressão em alguns times, né? Especialmente naqueles que não vêm conseguindo performar o esperado, performar o que vinham performando um pouco antes ali, né? Exemplos de Catar, Jordânia, enfim, né? Então essa é a data FIFA do vai ao racha aí nas eliminatórias asiáticas. Exatamente, agora é hora da gente começar a acompanhar tudo certinho. Então vamos já começar pelo Grupo A. Grupo A, que é liderado por Irã com 16 pontos, Uzbequistão com 13, Emirados Árabes com... Grupo A, que é liderado com Irã com 16 pontos, Uzbequistão com 13, Emirados Árabes Unidos com 10, o Irã e o Uzbequistão estariam indo direto para a Copa, e fecharia a zona de repescagem junto com o Emirados do Catar com 7 pontos. O Quirguistão tem apenas 3 pontos, é o quinto colocado, a Coreia do Norte é a lanterna com 2 pontos. Nessa 7ª rodada, teremos alguns duelos interessantes, né, Yuri? Tem Irã e Emirados Árabes, que eu acho que é o duelo que mais chama a atenção. Tem Irã e Uzbequistão também, né? E o Irã é a seleção que aqui está mais próxima de garantir vaga. Se o Irã venceu o Emirados, ele precisa de apenas um empate na segunda rodada para garantir a sua vaga na Copa do Mundo, né? Isso, o Irã era favorito. A grande questão, acho que desse grupo é ver Emirados Árabes, né? O Emirados que conseguiu, se a gente for lembrar, na última rodada de eliminatória, uma goleada incrível contra o Catar, né, com o show do Fábio Lima 5-0, mas fez uma Copa do Golfo ruim, né, era um dos grandes favoritos e acabou frustrando, caindo na primeira fase. O Catar, que pela primeira vez vai ter o Luiz Garcia no comando, né, acho que essa é a pressão. Ver se Emirados e Catar conseguem ainda lutar pela sua vaga direta contra o Uzbequistão. O Uzbequistão tem um jogo muito acessível na primeira rodada contra o Quirguistão. A gente já viu o Quirguistão complicar, o Irã complicar outras seleções, mas é um jogo que o Uzbequistão chega como favorito, ainda mais se o Uzbequistão quer estar na Copa, né? Então, tem esse jogo aí, e depois o jogo contra o Irã é outra realidade. E também tem a Coreia do Norte, que também quer dar seus suspiros. A Coreia do Norte eu chamo a atenção porque ela fez alguns amistosos aí no começo do ano, né? Algo que a gente não está acostumado a ver a Coreia do Norte jogando tanto, né? Na Europa, inclusive, né? Fez amistosos na Turquia, recebendo clubes russos e algumas seleções. Yuri, qual projeção você faz aí, né? Tendo essa possibilidade de classificação do Irã, Catar pressionado, Emirados basicamente brasileiros, né? Porque são 8 jogadores naturalizados vindo do Brasil,
Enfim, como que você enxerga essa 7ª e 8ª rodada do Grupo A? Já adiantando meu palpite, eu acredito que o Irã vai conseguir a classificação nessa data FIFA, vai dar aquela emboladinha ali entre os 3 outros candidatos à segunda vaga direta, né? O Irã tem 2 jogos, esses 2 jogos são em casa, né? Contra Emirados e Uzbequistão, são os 2 confrontos, em teoria, mais difíceis ali, né? Tirando o Qatar, que também é difícil, mas não está num bom momento. E é curioso que, apesar desses confrontos diretos, né, que o Irã tá tendo aí, tá todo mundo torcendo a favor do Irã, né? O Qatar torce pro Irã fazer 6 pontos, que são os 2 adversários diretos do Qatar, e Emirados e Uzbequistão ficam torcendo um contra o outro aí, né, enquanto tentam pontuar nas suas outras respectivas partidas, né? Principalmente porque o Qatar, nessa rodada, enfrenta as 2 piores seleções do grupo, né? Coreia em casa e Quirguistão fora. O problema é que o Qatar justamente não demonstra aquela firmeza, né? Se esfacelou nos últimos meses. No primeiro teste aí do técnico Luiz Garcia, né, não saiu bem ali dentro da Copa do Golfo, né? A Coreia do Norte, que você adiantou ali a questão dos amistosos, né? Fez 6 amistosos nesse início de ano. Não foi derrotado, né? Foram 4 vitórias e 2 empates. 4 confrontos contra clubes, confrontos aí bem alternativos, né? E 2 com seleções, uma vitória por 2-0 sobre o Cazaquistão e um empate com a Jordânia. Já o Quirguistão tem 2 confrontos duros aí, né, contra Qatar e Uzbequistão, e precisa pelo menos fazer 4 pontos, né, pensando em buscar ainda essa 4ª colocação, né. Só que justamente tem um confronto direto com o Qatar, então precisaria fazer esses 3 pontos contra o Qatar para dar uma segurada e ainda pelo menos empatar com o Uzbequistão para ainda pensar nessa possibilidade de ficar na 4ª colocação, né? E o Emirados Árabes ali, que a gente não comentou ainda, né? Vem com uma porção de brasileiros, né? Você citou o Fábio Lima, que foi destaque na última rodada, mas na lista dos 26 são pelo menos... Mas na lista dos 26 são 8 brazucas aí atuando, vestindo a camisa de Emirados Árabes. Emirados tem 2 jogos fora de casa, Irã e Coreia do Norte, então precisa obrigatoriamente pelo menos fazer 3 pontos aí, né? Se arrancar mais 1 ou 3 do Irã, seria o mundo ideal. Então, só para passar certinho aqui, os 8 brasileiros, além do Fábio e também do Caio Canedo, né, que a gente já está acostumado a ver, tem o Lucas Pimenta, que já foi chamado, o Marcos Meloni, o Jonatas Santos, o Luan Pereira, o Bruno Oliveira e o Caio Lucas. Esses são os 8 brasileiros que estarão no Emirados Árabes nessa rodada. Acho que essa partida contra o Irã é fundamental, né, principalmente porque é um duelo direto. E fica só o ressalvo do Qatar, né? O Qatar que tem as 2 vitórias ali, mas as 2 vitórias foram em casa. Né, a Coreia do Norte, por exemplo, foi um adversário que o Qatar não conseguiu vencer fora de casa, né, empatou jogando com a mais. Né, a gente recorda que o Qatar teve a chance de vencer o jogo no Laos e se embananou todo. Então, dá para prever que se o Qatar não mudar a atuada, né, como que o novo treinador, né, Luiz Garcia, trabalhou nesses tempos aí, ver como que ele vai conseguir levar essa seleção para esse confronto contra o Quirguistão. Que a gente já falou, tem armas, né, tem peças e é um confronto direto, porque eles estão ainda a sonhar com a possibilidade de vaga na repescagem. Então, fiquem abertos. O Uzbequistão, claro, a gente fica, né, principalmente acho que esse segundo jogo contra o Irã é fundamental para entender a dinâmica do Uzbequistão. O Uzbequistão, só para não passar descartado, o Uzbequistão também pode garantir vaga, mas o Uzbequistão teria que vencer os 2 jogos e o Emirados perdeu os 2 jogos. Então, é uma situação um pouco mais delicada, complexa, para o Uzbequistão conseguir essa vaga nessa rodada, mas pode deixar encaminhada. A ver como isso acontece, lembrando que Irã e Uzbequistão começaram muito bem nesse grupo A. Passando para o grupo B, passando só antes o calendário dos jogos, né, a gente não passou, na 7ª rodada, dia 20 tem Qatar e Coreia do Norte, Uzbequistão e Quirguistão, Irã e Emirados Árabes Unidos. E aí na 8ª rodada, dia 25, terça-feira, tem Coreia do Norte e Emirados Árabes Unidos, Irã e Uzbequistão, Quirguistão e Qatar. Agora sim, vamos para o grupo B. Grupo B que tem a liderança da Coreia do Sul com 14 pontos, o Iraque vem na 2ª colocação com 11, a Jordânia tem 9 pontos, Oman é o 4º colocado com 6. Coreia do Sul e Iraque iriam para a Copa, Jordânia e Oman para a repescagem. Aí vem o Kuwait com 4 pontos, o Kuwait que não venceu, tem 4 pontos apenas de empates, mesma situação na Palestina, que tem 3 pontos mais 3 empates. Yuri, aqui a gente tem a rivalidade da Coreia do Sul. A Coreia do Sul pode garantir a vaga na Copa, caso vença a Oman e depois vença a Jordânia, até porque a Jordânia, a 3ª colocada, já conseguiria abrir essa distância, né? Seria, acho que, o troco mais que perfeito da semifinal da Copa da Ásia do ano passado, onde a Coreia do Sul caiu para a Jordânia. Mas também tem a possibilidade do Iraque também deixar essa classificação encaminhada. O Iraque, se vencer os 2 jogos e tem potencial para bater contra Kuwait e Palestina, acredito eu, né, e contar ali com tropeços da Jordânia, pode garantir. A gente também tem Oman,
Oman, que vem de um vice-campeonato da Copa do Golfo, né, perdido ali nos minutos finais da partida contra o Bahrein, vencia a partida, né, acabou tomando uma virada nos minutos finais. Segundo vice-campeonato, Oman tenta, né, se manter nessa repescagem, tem um duelo direto contra o Kuwait, e a Palestina, né, que chega ali tentando aquilo que a gente já falou em vários momentos, né, a Palestina tem chances, tem oportunidades em jogos, mas nunca consegue concretizar em gols. Enfim, qual que é o panorama que você vê desse grupo B, tendo essa possibilidade da Coreia do Sul se classificar? E acho que o vai ou racha aqui também está muito presente, principalmente nas seleções de baixo, né? O Kuwait e a Palestina, como me falou, são seleções que empataram muito, ou seja, elas conseguem fazer jogos equilibrados, mas está faltando vencer, né? Está faltando vencer para de fato entrar na briga, e é o momento que eles precisam entrar, senão vai ficar tarde. Nesse grupo também, eu acredito que a Coreia do Sul vai conseguir garantir a vaga direta no Mundial já nessa data FIFA, já nessas 2 rodadas. Eu acho que é uma rodada que algumas equipes aí precisam dar uma resposta, né? A Jordânia precisa dar uma resposta da performance que vem tendo, né? A gente esperava que fosse brigar muito mais próximo, né? Que fosse ponto a ponto com o Iraque, tá? Claro, apenas 2 pontos do Iraque, mas a gente imaginava que estivesse numa situação um pouquinho melhor dentro desse grupo. E o Iraque precisa dar uma resposta em relação à Copa do Golfo, né? Que a gente estava com uma expectativa alta, embora, obviamente, seja uma competição mais preparativa, né? Não tem aquela pressão enorme de vencer, mas o Iraque era o favorito na competição e não conseguiu sequer passar de fase ali, né? Então, realmente foi uma decepção. E agora o Iraque precisa dar essa resposta dentro das eliminatórias, nessa briga por uma vaga direta, né? Tem esses 2 confrontos, o Iraque tem esses 2 confrontos com o Kuwait e com a Palestina, um jogo em casa e outro fora. Então, eu imagino, né, se fosse para palpitar, eu acredito que o Iraque vai conseguir fazer 6 pontos, mas a gente já viu nessas eliminatórias, né, tanto o Kuwait quanto a Palestina conseguindo complicar alguns jogos que, em teoria, ela não conseguiria, né? Então, são jogos aí para a gente ficar de olho que podem definir quase tudo, né, para a última rodada aí no grupo B. Você falou de Kuwait e de Palestina complicando, eu acho que é exatamente por isso que a Jordânia fica nessa situação, né? A Jordânia vem de empate justamente contra o Kuwait, né? Também empatou com a Palestina anteriormente. São jogos que a Jordânia acabou tropeçando e ficou para trás. Mentira, a Jordânia ganhou da Palestina, só uma correção, mas justo foram 2 empates com o Kuwait. Isso, exatamente. Sabia que eu não estava maluco. 2 empates contra o Kuwait, que complicam essa briga mesmo, né? Que nem você falou, esperava que fosse mais perto, ainda está próximo, né? Porque o Iraque também ainda não conseguiu se desvincular, também teve empate entre essas 2 seleções. Aí eu fico de olho no Oman. O Oman, acho que a gente já falou ali que era a favorita para pegar essa vaga ali como uma quarta força, né? E acho que pode se manter assim, né? Você pontuou bem. A gente também acha que você falou da Copa do Golfo, falamos dos Emirados Árabes, falando agora do Iraque, e também tem a seleção do Kuwait. O Kuwait, que foi uma seleção que até chamou a atenção na Copa do Golfo, chegou até as semifinais, né? Fez uma boa campanha em casa. Yuri, você quer completar com mais alguma coisa essa chave? Em relação à Jordânia, né, a gente comentou da Coreia do Norte ter feito alguns amistosos, a Jordânia também fez alguns amistosos, né, inclusive esse confronto direto que a gente comentou, que foi um empate, e a Jordânia, considerando esses amistosos, né, teve um empate com o Uzbequistão também 0-0, considerando esses amistosos e a última rodada das eliminatórias, não vence aí a 6 jogos, né, foram 5 empates e uma derrota. Essa derrota foi para o Zenit da Rússia, mas também, né, é um time que está buscando aí retomar aquela boa performance que teve no pré-Copa da Ásia, dentro da Copa da Ásia e naquele início ali, né, no pós-competição, que também estava vindo bem e agora precisa recuperar esse desempenho para poder chegar firme aí, né, nessa busca pela segunda vaga direta. Exato, né? Porque a nossa expectativa era de uma briga justamente que a gente não chegasse a esse cenário que o Iraque tivesse com uma situação favorável para se classificar direto. Eu esperava que realmente fosse algo que não despontasse. E pelas atuações, o Iraque chamou mais atenção do que a Jordânia, né? A gente fica no aguardo, né? A Jordânia é para estar com a seleção completa agora nessa convocação, então a gente fica nessa expectativa que a Jordânia possa mostrar esse bom futebol, né? Como você falou, vice-campeã da Copa da Ásia no passado, perdeu o título para o Catar, mas fez uma grande campanha, né? Enfim, a gente fica no aguardo e ver como que a seleção da Jordânia vai se responder, e também nesses outros jogos, né? Como que serão essas outras
partidas e outros confrontos. E só passando a agenda dos jogos, na 7ª rodada tem Jordânia e Palestina, Iraque, Kuwait, Coreia do Sul e Omã, esses jogos na quinta-feira, dia 20, e na terça-feira, dia 25, Coreia do Sul e Jordânia, jogo que pode valer vaga em Copa do Mundo, Kuwait, Omã, Palestina e Iraque. E agora vamos para o grupo C. Aqui sim, tem que ir ou rachar de vez, né? E aqui a gente tem a principal seleção mais próxima da classificação da Copa, que é o Japão, que lidera o grupo com 16 pontos. A Austrália aparece com 7 pontos apenas. E aí depois a gente vem com Indonésia, Arábia Saudita, Bahrein e China com 6 pontos cada um. O destaque é que apenas a China fez 6 pontos vencendo 2 partidas. O resto venceu 1 e empatou 3, né? Para a gente ter uma noção de como está embolado essa classificação desse grupo, dessa chave, onde as duas principais das favoritas não conseguiram desgarrar. O Japão tem a chance de garantir a vaga na Copa já na primeira rodada contra o Bahrein, né? Precisa apenas de uma vitória, isso já basta, o Japão estará na Copa do Mundo mais uma vez. E aí a gente tem essas questões, né, Yuri? A gente tem, obviamente, vários duelos diretos, a gente tem Arábia Saudita e China, tem Austrália e Indonésia. A Indonésia, que quem vem com o Patrick Kluivert, a gente já discordou dessa contratação, né? A gente não entendeu essa chegada do Patrick Kluivert, essa troca de comando na Indonésia pós-Copa do Sudeste Asiático, que vinha com um bom treinador anteriormente, né? Vinha de um bom trabalho e simplesmente o Shin Tae-yong é tirado por questões de divergência local, pelo que até a imprensa, né, divulgou. Tem um nome midiático, tem mais jogadores chegando nesse processo de naturalização. Enfim, a gente vê a Indonésia crescendo, buscando, sonhando com essa vaga direta na Copa do Mundo. Vai ter Indonésia e Bahrein também, com um duelo importante, China e Austrália, enfim, vários duelos diretos. Mas chama a atenção a possibilidade do Japão garantir essa vaga, ser a primeira seleção do mundo a garantir essa vaga, né? O Bahrein, a gente tem que relembrar, Bahrein campeão da Copa do Golfo, né? Chega com essa moral, né? um destaque positivo, né, para a seleção bahreinita. E óbvio, a Arábia Saudita, que decepcionou na Copa do Golfo, também ainda tentando, né, se estruturar ali. E a Austrália, que deu mais agarrado um pouquinho, mas ainda precisa mostrar mais. E eu acho que aqui é o momento, né? Tanto para as seleções que são favoritas, tanto para quem quer surpreender, é o momento de se estabelecer, além, claro, do Japão, que está mais que disparado. Aqui, com certeza, o Japão garante já nessa rodada, né? Acho que é muito difícil a gente ter uma surpresa em relação a isso. Em relação ao Japão, só queria destacar, né, o Suzuki, né? A gente tanto criticou ele ali na Copa da Ásia, mas ele está num momento relativamente bom dentro do campeonato italiano, né? Tem sido bem elogiado, conquistou ali alguns prêmios de melhor da partida, porém, cabe ressaltar aqui que o Parma tem a segunda pior defesa do campeonato italiano, porém o goleiro aí tá se destacando, tá sendo bastante agredido durante os jogos, né? Então acaba conseguindo esse destaque individual, né? Ele que voltou, também tinha ficado ali uma data FIFA fora da convocação, voltou já na data FIFA anterior, então eu acho que é algo legal de se pontuar, né, que ele está num momento individualmente interessante. Esse é o grupo que está tudo embolado, vai ser o grupo com jogos mais interessantes, né? Eu acho que a Arábia Saudita tem a rodada mais complicada, né, porque tem esse confronto direto com a China, que já mostrou que não vai, né, não tá aí para bobo, né, como a gente esperava que tivesse, né, a gente imaginava que a China fosse disparadamente aí o time com mais dificuldades nesse grupo, e tá na briga ainda. E até logo pela depois... primeira fase que fez, né, Yuri? Primeira fase. Exatamente. A China passou por um gol na segunda fase. Até pela fase anterior. E na oitava rodada pega o Japão, né? Que em tese a gente imagina que já esteja classificado nesse confronto com a Arábia Saudita, talvez até possa fazer testes, enfim, né? Mas é o confronto mais difícil do grupo, então eu imagino que a Arábia Saudita aí se complicou um pouco desnecessariamente para essa rodada. A Austrália tem um jogo contra a Indonésia já nessa primeira rodada em casa e pega a China depois. Eu imagino que a Austrália vai conseguir ter uma performance melhor do que teve nas últimas rodadas, né, do que teve no início ali. E em relação à Indonésia, foi o que você falou, né? A gente criticou a vinda do Kluivert. Na verdade, talvez nem tanto a vinda do Kluivert, né? Mas a demissão do Tae-yong, né? Então a gente não viu ainda a Indonésia jogar sob o novo comando. Já vai entrar numa fogueira desgraçada, né? Já vai tendo que conquistar pontos aí contra a Austrália, né? Então é um momento muito delicado. Para mim foi um erro gigantesco da federação e que pode colocar a perder tudo o que vinha sendo construído nos últimos tempos. Pois é, lembrando que eu acho que a gente tem que lembrar que tem vaga na repescagem, né? Que são os dois, e
Indonésia tem esse salto, né, talvez de qualidade, na minha visão, em relação a Bahrein e China, mas tem esse ponto. Eu acho que a Indonésia tem uma situação que a gente tem que especular bem, que é se a Indonésia não perde para a Austrália, eu acho que ela fica de vez nessa briga pela vaga direta, porque a Indonésia vai ter jogos contra o Bahrein e China em casa, e depois pega o Japão na última rodada. E o Japão, possivelmente já classificado, a chance do Japão ir com uma seleção mais alternativa ainda na última rodada é muito grande. Então, isso pode favorecer a Indonésia. Então, acho que é uma rodada essencial. O Patrick Kluivert, acho que ele está entre o céu e o inferno, né? Se ele consegue bons resultados agora, nossa, ele vai botar a Indonésia na boca da Copa, talvez. E se for muito mal, vai estragar todo um processo, né? Foi um risco que a federação correu. Lembrando, a Indonésia decidiu não ir com o time principal na Copa do Sudeste Asiático, acabou caindo na primeira fase e gerou toda uma crise em torno do Shintaiyang. Vamos passar aqui a agenda de jogos. Então, na sétima rodada, tem China e Bahrein, né? China e Bahrein não, Japão e Bahrein, na quinta-feira, dia 20, né? O jogo aí pode valer vaga na Copa. E aí tem Arábia Saudita e China, lembrando, na China, a Arábia Saudita ganhou esse jogo, Austrália e Indonésia, a Indonésia segurou empate dentro de casa na ocasião. Aí na oitava rodada tem Japão e Arábia Saudita, o Japão venceu na casa dos sauditas, China e Austrália, Indonésia e Bahrein. Esses são os jogos aí dessa oitava rodada das eliminatórias asiáticas, terceira fase, que podem aí gerar algum clima. E vamos agora, Yuri, também nessa data FIFA, a gente vai ter o começo da terceira fase das eliminatórias da Copa da Ásia, né? A gente teve aquela fase preliminar com 3 jogos, né? Passaram Sri Lanka, Timor-Leste e Brunei naquela ocasião, e agora a gente vem aí com grupos, né? São 6 grupos, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança, e até ano que vem, né? Porque o pessoal do Paquistão já tinha antecipado para a gente, são apenas um jogo por data FIFA, né? Nessas rodadas, a gente vai ter alguns amistosos, porém na terça-feira de 25 as partidas vão acontecer. Vamos passar chave por chave, né? Grupo A, a gente tem no grupo A Tajiquistão, Filipinas, Ilhas Maldivas e Timor-Leste. Yuri, aqui acho que o Tajiquistão, até pelo que a gente já viu na seleção, mesmo com a toque de comando, né, mesmo com a mudança que já rolou, é um pouco mais favorito, mas as Filipinas vieram de uma boa Copa do Sudeste Asiático, avançaram até a semifinal, né, fizeram um jogo muito duro com a Tailândia, e no ano passado a Filipinas venceu o Tajiquistão em amistosos, né? Como que você vê esse grupo? A gente tem Maldivas, que ainda é uma seleção meio misteriosa, porque quase não entrou em campo no ano passado, entrou em campo só no final do ano, e a seleção Timor-Leste, que surpreendeu muita gente com essa classificação, né? Tem o João Pedro, talvez num nível, vamos dizer, mais abaixo daquilo que a gente viu na Copa do Sudeste Asiático, possa complicar, né? Mas, enfim, acho que a disputa desse grupo A é muito entre Tajiquistão e Filipinas. É um grupo que, se fosse, talvez, há 6 meses atrás, a gente colocaria o Tajiquistão disparadamente, né? Como favorito, eu já cravaria ali, né, a classificação do Tajiquistão, mas o Tajiquistão acabou não conseguindo manter a performance da época da Copa da Ásia, principalmente pela mudança no comando técnico, né? E ainda não jogou em 2025, né? Enquanto Filipinas vem nesse processo aí, né? Jogou a Copa do Sudeste Asiático e tal. Então vai para essa disputa de peito aberto aí contra o Tajiquistão, né? Imagino que essa vaga vai ficar entre essas duas seleções, né? Por mais que o Timor-Leste tenha mostrado, tenha surpreendido ali, pelo menos em relação às expectativas que a gente tinha, acredito que essa vaga vai ficar mesmo nesse confronto entre Tajiquistão e Filipinas. Pois é, o Timor-Leste que é a surpresa desse grupo, né? A gente nem esperava que fosse chegar até onde chegou. Passando só a agenda de jogos, nessa primeira rodada, dia 25, tem Tajiquistão e Timor-Leste, Filipinas e Maldivas, 2 seleções jogam em casa, tanto Tajiquistão quanto Filipinas. Passando para o grupo B que tem um tempero ali brasileiro, né? A gente tem o Líbano, a gente tem o Iêmen, a gente tem Butão e a gente tem Brunei. Brunei, que era comandado pelo Vinicio Eutrópio, comandou por apenas um jogo e acabou saindo. Inclusive, tem entrevista com o Vinicio Eutrópio explicando toda a situação, né, da sua saída aqui em Ponte Verde. Dá uma conferida aqui nos podcasts aqui embaixo. Mas, no seu lugar, né, o Fábio Magrão chegou lá para ser diretor de futebol e acabou com a saída do Vinicio Eutrópio, assumindo a seleção nesses primeiros jogos. Yuri, acho que aqui o favoritismo ainda é maior da seleção do Líbano, né? Uma seleção que esteve na última Copa da Ásia, tudo bem, não é ainda nenhuma superpotência, mas é uma seleção emergente. Acho que é favorita em relação aos outros, mas a gente fica com destaque com o Iêmen, né? O Iêmen que, né, a gente falou isso nas eliminatórias, que foi uma seleção que criava oportunidades, não conseguia concluir, né? Tinha problemas de defesa, mas conseguiu na Copa da Ásia na Copa do Golfo, fazer bons jogos, né? Perdeu por Iraque só por 1-0, vencia a Arábia Saudita por 2-0, acabou sofrendo a virada e venceu o Bahrein, né? Foi a única seleção que bateu de frente com o Bahrein, o que viria a ser o campeão. Queria que você falasse se você enxerga uma possibilidade do Iêmen
complicar a vida para o Líbano, e também Butão e Brunei, que acho que são duas seleções aí que tentam ganhar pontos no ranking da FIFA. Pode ser até uma opinião meio estereotipada, assim, né, em termos de resultados gerais, mas eu acredito que o Iêmen pode sim complicar, principalmente porque é aquilo que a gente sempre observa, né, os confrontos entre as seleções do Oriente Médio são sempre muito truncados, né, uma das equipes sempre se fecha demais, assim, né, e não tem aquela total fragilidade que seleções, por exemplo, do Sudeste Asiático costumam ter, né? Então a gente imagina que vai ver aí o Líbano conseguindo marcar muitos gols ali contra o Butão, contra Brunei, mas contra o Iêmen não vai ser a mesma coisa, né? Por mais que tenha o domínio do jogo, por mais que tenha um desempenho superior, provavelmente vai ser um jogo bastante complicado. Então dá para o Iêmen sim tentar arrancar aí um ponto ou até mesmo a vitória e aí brigar ali pelo saldo, né, contra as outras duas seleções. Butão também fez uma fase interessante ali, né, nas eliminatórias da Copa ainda, a gente chegou a comentar sobre isso, né, mas eu não imagino que vai conseguir surpreender totalmente, seria muito bacana, mas analisando friamente aí, acho que o Líbano passa direto, mas o Iêmen deve trazer alguma complicação, sim. Pois é, e o Butão, só para ressaltar, ele enfrentou Hong Kong naquela primeira fase, né, acabou perdendo o jogo de ida, mas venceu o jogo de volta. Foi a única seleção eliminada que conseguiu vencer um jogo, né? Por isso que fica esse destaque para o Butão, né, que depois entrou em campo outras vezes, né, e para o Ney, que veio da fase preliminar agora sob o comando do Fábio Magrão. Na primeira rodada de 25, o Butão recebe o Iêmen em Thimphu, e no Catar, né, por conta de todas as questões de segurança do Líbano, o Líbano encara a seleção de Brunei. E aí, vamos para o grupo C. Esse aqui é o grupo da morte para mim. Eu não quero nem saber. Para mim, é o grupo da morte. Né? É um grupo onde tem seleções que poderiam estar mais fortes, mas não estão. É o caso da Índia, é o caso de Hong Kong, né? Que também é uma seleção que está aí, né? Conseguiu a classificação na Copa do Leste Asiático. Singapura, que foi uma seleção que foi muito bem na Copa do Sudeste Asiático, chegou até a semifinal. E Bangladesh, que, Yuri, acho que dá para chamar Bangladesh de xodozinha nossa, né? Porque tem um Cabreira que faz um bom trabalho, né? Conseguiu levar Bangladesh até a fase de grupos ali das eliminatórias da Copa. Tem um caldeirão quando joga dentro de casa, né? O estádiozinho lá em Bangladesh realmente, né, se torna, lá em Dhaka, se torna uma panela de pressão. E a gente tem esse grupo aí com essas 4 seleções, tem os seus destaques cada uma. Dá para destacar claramente o retorno do Sunil Chhetri na Índia, né? E é muito engraçado porque o Manolo Marques, que é o treinador da Índia, teve que implorar para ele voltar. Imagina, a Índia está numa situação tão delicada que teve que implorar para um jogador de 40 anos retornar, né? Obviamente, tudo bem, é o maior jogador da história, mas é só para ver como a situação do futebol da Índia está delicada. A Índia que não vence um jogo desde 2023. A gente tem Hong Kong, que são 2 seleções que estiveram na última Copa da Ásia, né? Tanto a Índia quanto Hong Kong liderada pelo Everton Kamar. Temos a Singapura, como falamos, e na seleção da Bangladesh, eles estão em êxtase porque o Hamza Choudhury, né, que é um jogador que teve passagem pelo Leicester, por times da Premier League, ainda está lá, está jogando no Sheffield United, da Inglaterra, se naturalizou. É um reforço para essa seleção de Bangladesh. Yuri, sinceramente, para mim, qualquer uma dessas 4 seleções que foram, obviamente, se Bangladesh for, é uma surpresa, é uma zebraça, mas eu não ia ficar surpreso. Eu acho que tem tudo aqui para ser um grupo bem aberto. É difícil por ser uma vaga só, né? Eu acho que até se fossem 2 vagas aí, as chances de zebra seriam maiores. Eu coloco Hong Kong ligeiramente com favoritismo, até pela fase recente, né? Vem aí numa sequência muito positiva. A Índia, como você mesmo trouxe, vem numa sequência muito negativa, então teria que ter uma virada grande aí, né? Para conseguir essa vaga. Bangladesh, eu imagino que por mais que a gente goste, vai ser mesmo o saco de pancadas aí, né, até pelos resultados recentes, né, contra seleções ali de mesmo nível, né, Butão, Maldivas, ganha um jogo, perde outro, então acredito que seja mesmo o time, o lanterninha ali, né, e eu fico na expectativa para ver Singapura, né, como a gente comentou na prévia da Copa do Sudeste Asiático, Singapura era a seleção que a gente menos tinha informação sobre ela, sobre como vinha se preparando e tudo mais, e acabou surpreendendo muito em campo. Então eu estou bastante na expectativa aí para ver se ela vai conseguir bater de frente contra 2 seleções superiores, né, que é o caso da Índia e de Hong Kong. E ficamos no aguardo para ver como que vai ser esse retorno do Sunil Chhetri, né? Acho que a Federação Indiana está trabalhando muito nisso. Então, o retorno do Sunil Chhetri vai ser dentro de casa, justamente contra a Bangladesh, né?
E a seleção de Singapura estreia em casa contra Hong Kong. 2 partidas acontecem na terça-feira, dia 25. Agora vamos para o grupo D. Esse grupo aqui está de barbada, né? A Tailândia, tudo bem, a Tailândia vem de um vice-campeonato da Copa do Sudeste Asiático, que quer se recuperar, mas vai pegar um grupo com Turcomenistão, Taiwan e Sri Lanka, né? O Sri Lanka, óbvio, a gente chama a atenção por conta desse processo de naturalização. Também é uma seleção que eliminou o Camboja, né? A gente viu o Camboja com um certo favoritismo em relação ao Sri Lanka. Vai sem o seu principal jogador, que é o Dylan da Silva. A federação não explicou, mas ele está totalmente fora da convocação. Mas a Tailândia nesse grupo é muito favorito. O Turcomenistão e Taiwan, que não conseguiram bater de frente nas eliminatórias, não conseguiram mostrar muita coisa, né? Taipei ainda fez uma graça ali naquela fase de repescagem da Copa do Leste Asiático, né? Conseguiu bater um pouco de frente com Hong Kong, mas nada demais. Yuri, aqui a Tailândia deve avançar sem maiores preocupações para retornar à Copa da Ásia que disputou na última edição. Esse é um grupo bastante previsível, né? É difícil imaginar qualquer tipo de surpresa. A Tailândia também teve uma boa performance ali, né, na Copa do Sudeste Asiático. Teve alguns percalços, né? Teve a final ali também, né, que foi uma final bastante favorável, né, para a seleção do Vietnã, mas não tem muito o que prever de diferente, né? A Tailândia deve passar o carro aí em cima das 3 seleções. A gente fica com a expectativa por conta do ranking da FIFA, né? Por mais que a gente não espere que nenhuma das seleções se surpreendam, é importante para elas conseguir pontos dentro do ranking, né? O Turcomenistão é uma seleção ali que está na briga para na próxima eliminatória não entrar na primeira fase, porque agora a Indonésia passou o carro em todo mundo. A Indonésia foi lá para cima no ranking da FIFA, então lá para cima no caso de onde ela saiu, né? Ela começou ano passado pela posição 140, 150. Então, tem essa questão do ranking da FIFA que eu acho que é muito importante. O Sri Lanka, que está para baixo da posição de 200º, por exemplo, se conseguir um resultado positivo, ganha um salto tremendo. É importante para as seleções esse confronto entre essas 3, né? Não vale vaga, né? Acredito que a Tailândia vai também passar o carro, termina essa fase com 100% de aproveitamento, inclusive, mas esse triangular, podemos dizer assim, vai ser importante para as seleções em questão de ranking da FIFA. E eu não ficaria assustado se o Sri Lanka levasse a melhor entre elas, não, porque o Sri Lanka vem mostrando um crescimento no seu futebol. E vamos para o grupo E. Grupo E é esse que tem a Síria, que também disputou a última Copa da Ásia, tem o Afeganistão, Mianmar e Paquistão. Yuri, apesar do Afeganistão ter sido uma surpresa até nas eliminatórias da Copa do Mundo, acredito que a Síria aqui também é a favoritaça, né? A Síria que agora, né, por toda a revolução que rolou lá no final do ano passado, vai vir com uma bandeira diferente, com uma federação diferente, com uma camisa diferente. Agora a camisa da Síria é verde, né? Acho que é grande chamativo dessa eliminatória, né, desse grupo. E tem a situação do Paquistão, né? O Paquistão que esteve eliminado porque foi suspenso pela FIFA. Quando a gente entrevistou o Rogério Ramos lá atrás, que era preparador de goleiros, o Rogério até falou que tinha esses problemas de federação, né? A FIFA estava de olho, tinha criado uma comissão, né, especial, e quando foram votar propostas da FIFA, a federação recusou. A FIFA falou, vai recusar, né, tentando, né, tirar o governo de interferências, enfim, né? A FIFA foi lá e suspendeu a seleção do Paquistão. Demorou um mês, o pessoal falou, não, vai ficar tudo ok, decidiram aprovar as mudanças da FIFA. O Paquistão volta, inclusive o Stephen Constantine, que tinha se despedido do Paquistão, né, no ano passado, retornou, né? O Rogério, eu acho que não está. O Rogério estava no Santa Cruz, trabalhando, inclusive, né? Mas, Yuri, é um grupo que a Síria tem tudo para, né, em meio a essas, vamos dizer, essas questões extra-campo, que são mais apimentam esse grupo, né? O Afeganistão mesmo, ainda com a questão de jogar fora, é um grupo que a Síria tem tudo para conseguir essa classificação. A gente tem que ver como é que essas mudanças extra-campo vão mexer com os atletas, né? Mexer com o desempenho da seleção da Síria, mas bem como você disse, a Síria é favorita, mas eu não me surpreenderia se o Afeganistão conseguisse arrancar uns pontos, conseguisse aí brigar por essa segunda vaga. Acho que no máximo ali o Afeganistão disputando, né, a segunda vaga. Mianmar e Paquistão realmente não consigo enxergar atrapalhando, talvez atrapalhando os planos do Afeganistão de tentar atrapalhar a Síria, mas nesse confronto com a Síria, imagino que a Síria consiga aí uma boa vantagem. O Afeganistão que já quase, por muito pouco, né, o Afeganistão não conseguiu avançar para a terceira fase vitórias da Copa do Mundo, né, que a gente falou anteriormente, né, conseguiu deixar a Índia para trás e conseguiu quase tirar o Kuwait, né. Não é de se duvidar que o Afeganistão tenha potencial para bater de frente com a Síria, mas eu prefiro ainda ficar junto aos sírios. E vamos para o último grupo que também tem 2 seleções que disputaram a última eliminatória, a última Copa da Ásia, perdão.
Vietnã, atual campeão da Copa do Sudeste Asiático, Malásia, e aí vem Nepal e Laos. A curiosidade é que Nepal e Laos se enfrentaram, né, pela eliminatória da Copa do Mundo lá atrás e voltam a se enfrentar agora nessa chave. Nepal e Laos acredito que vão ficar muito para trás. Vai ser uma disputa de vaga entre Vietnã e Malásia. O Vietnã ainda assim, o Rafael que tem entrevista também com ele aqui no Ponte Verde, ele já está se recuperando, já posta vídeos andando, inclusive, né? Teve uma lesão muito feia. E a Malásia, que tem o retorno do Faisal Halim, que eu acho que é uma história inacreditável, né? O cara ficou 1 ano afastado da seleção, por quase 1 ano, né? Ele sofreu um atentado químico, para quem não sabe, e ele retorna, é a primeira convocação dele depois de todo esse fato. Né? Só o fato desse cara estar jogando bola já é inacreditável, e ele conseguiu retornar com o nível de seleção. Ele é o grande ídolo, né, do futebol local malaio, que nasceu na Malásia, que não se chama Bergson. Enfim, Yuri, acho que vai ser uma disputa, mais uma, né? O Vietnã já teve isso na eliminatória da Copa do Mundo com a Indonésia, e tem agora com a Malásia, ou seja, uma disputa aí de vizinhos por uma vaga na Copa da Ásia. Algumas das seleções que estiveram na Copa da Ásia de 2023 não retornarão na próxima, e fica aí a curiosidade de saber qual é. Como que você vê esse grupo, principalmente essa disputa entre Vietnã e Malásia? Eu vejo o Vietnã na frente nessa disputa, não só pelo que demonstrou recentemente, né, pelo título aí conquistado, mas também pelo histórico de confrontos aí com a Malásia, né? O Vietnã tem uma boa vantagem, a Malásia não vence o Vietnã aí no confronto direto há 8 jogos, a última vitória foi em 2014, então eu observo que o Vietnã está um passo à frente da Malásia, mas vai ser uma disputa boa e acredito que vamos lá de novo. Vai ser uma disputa boa entre essas duas seleções, mas eu coloco o Vietnã como favorito para conquistar essa vaga. De Nepal e Laos, não espero muita coisa ali em relação à classificação mesmo, né, a busca por uma vaga na Copa da Ásia, mas vão ser jogos interessantes em relação ao ranking da FIFA, ali, como você já trouxe em outros grupos, né? Acredito que são duas seleções ali de nível similar e qualquer ponto a mais ali faz diferença para essas equipes conseguirem alcançar novas posições. O nível similar se mostrou até naquele jogo que a gente teve lá atrás, né? Porque foram 2 jogos, né? Ainda foi 1-1 e na volta o Nepal ganhou por 1-0. Né? Então, mostra aí, né, como que é o nível pareio entre essas duas seleções e também no grupo anterior, né? A gente não falou, mas Paquistão, por exemplo, até quando entrevistou o Rogério Ramos, aquele cara do produtor de goleiro, ele falou, a importância de ter um calendário de você conseguir roubar um ponto, você já ganha pontos que você nunca teve, né? Então, acho que agora, num grupo ali que, por exemplo, o Paquistão vai enfrentar Mianmar, existe a possibilidade do Paquistão conquistar um pontinho ou outro. Então, só para passar a agenda do grupo anterior, que a gente não falou, dia 25, terça-feira, tem Mianmar e Afeganistão em Angol, e a Síria encara o Paquistão na Arábia Saudita, a Síria ainda jogando fora da Síria. E no grupo F, o Vietnã recebe o Laos no Vietnã e a Malásia recebe Nepal. É isso. Fechamos aí, então, nessa expectativa pela eliminatória da Copa do Mundo, mas também pela eliminatória da Copa da Ásia. Agradeço a você que esteve conosco. Lembrando você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @FonteVerde_, tudo que rolar nessas partidas, nesses confrontos, nesses jogos, a gente vai postar por lá, fazer uma cobertura, um conteúdo especialíssimo nessa data FIFA de março. Também convido você a seguir a gente no Spotify, no YouTube, para acompanhar outros podcasts da casa. A gente vai soltar aí ao longo da semana, né, principalmente dessa pré-data FIFA, né, esse momento aí que a gente tem de trabalho, de prévia, de esquenta, literalmente. A gente vai ter uma surpresa, inclusive, né, relacionada à eliminatória asiática, então fica ligado. E convido também, apoia.se/Ponte Verde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, melhorar cada vez mais o trabalho. Não pode ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com o seu amigo. Yuri, forte abraço, a gente volta depois dos jogos, né, na semana que vem, ou na outra, para reagir tudo que rolou, né, talvez pessoas classificadas e também esse início de terceira fase em vitórias da Copa da Ásia. Forte abraço. Valeu, Saf. Até a próxima. Logo a gente está de volta aí para comentar todos esses resultados, todos esses grandes jogos aí das eliminatórias. É isso, pessoal. Forte abraço e a gente fica esperando na próxima. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui.